empírico, daquilo que pode ser provado, daquilo que pode ser comprovado, né? A gente limita muito a vida, a gente tira muita... não, vamos ficar muito mais sem respostas, muito mais perguntas do que com respostas, quando a gente tira o elemento da fé. Então, Abraão é esse exemplo para nós, porque em meio das impossibilidades da lógica humana, quando nós cremos e confiamos no Senhor, a gente vai ter e vai poder enxergar mais longe, vamos poder usufruir de certas situações em consequência dessa fé. Então, Abraão, ele é esse exemplo de relacionamento de fé, porque ele creu mesmo contra as impossibilidades humanas. Mas também, a gente olhando para esse texto, e mais alguns versículos que Paulo comenta, Abraão creu apesar da demora de Deus. Deus, quando prometeu e chama Abraão, demora-se 25 anos para a promessa de Deus realmente ser consumada ali na vida de Abraão. 25 anos, irmãos. Ele já com idade avançada e teve que esperar mais 25 anos. De vez por outra, Deus levava ele para fora da tenda dele, mostrava as estrelas e dizia, conta as estrelas, Abraão. Você não consegue contar as estrelas, não é isso? Assim será a sua descendência. Quando Deus fala isso, Deus não está falando da descendência de Israel. Porque a descendência de Israel, por mais que ela seja grande na história, até contando com os judeus que já morreram, você conseguiria contar os descendentes de Abraão no sangue. Mas só que Deus estava se referindo àqueles que iriam ter a fé de Abraão, como nós. Aqueles que seriam filhos dele através da fé em Jesus. Então, são muitos, não dá para contar, na história da humanidade, aqueles que creram. E Deus, por aquilo que prometeu a Abraão, e Abraão creu, Abraão pôde realmente ser pai de uma grande nação, não de uma nação só ligada ao seu sangue, mas uma nação que estava ligado por cultivar e ter a mesma fé que ele teve. Então, Abraão, ele é um exemplo de fé para nós, porque diante das possibilidades ele creu, mas ele creu apesar da demora, apesar da questão do tempo. Sua fé resiste ao tempo, irmão? Hein? Sua fé resiste ao tempo? Que desafio para nós é crer em meio ao tempo, quando o tempo demora, quando coisas são adiadas, quando a gente tem a esperança, mas a esperança ainda não foi, o fruto da esperança não podemos ainda experimentar e ter, nem tomar posse. Por isso que a palavra de Deus sempre diz que nós andamos em esperança. O justo vive pela fé, vive pela esperança. E um grande desafio para a nossa fé, para as pessoas que dizem ter fé em Deus, é justamente lidar com o tempo. E olha o que Paulo diz aqui, no Romanos 4, aí, versículo 19 e 21. Paulo diz assim, continuando nesse texto falando sobre Abraão, versículo 19: sem se enfraquecer na fé, Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele era quem? Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha aí, que texto lindo, irmão, desse texto, que testemunho de fé, sabe? Que exemplo para nós é Abraão. Abraão, ele contra tudo e contra todos, contra todas as possibilidades e impossibilidades. Quanto à questão do tempo, Abraão persistiu em crer. Abraão, mesmo com o seu corpo fraco, já sem vigor, da sua esposa, o seu ventre, sem poder gerar, ele creu. E mesmo com o tempo passando, por mais que ali nessa trajetória a gente vê Sara, dando Agar para que Abraão se deitasse com ela e suscitasse dali um herdeiro, e acabou suscitando Ismael,
né? Era um costume cultural lá da época, quando a mulher não podia gerar filho da a sua serva, né? E ela fez isso, e Abraão acabou se deitando com a serva dela, com Agar, e gerou Ismael, né? Mas, na verdade, não era por esse caminho que Deus prometeu, e Deus cumpriria a promessa. Deus tinha um caminho, e o caminho de Deus requer de nós paciência, e o caminho de Deus requer de nós perseverança. E o caminho de Deus, como diz Isaías, não são os nossos caminhos. O tempo de Deus não é o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, o que é requerido de nós nessa relação com Ele é crer, é confiar, é permanecer crendo, mesmo diante do tempo que bate, né? Que nos desafia, que nos provoca, que é um grande teste. Lidar com a realidade do tempo é um grande teste à nossa fé. Mas o tempo foi passando. Sim, passou-se 25 anos. Mas, segundo os planos de Deus, a fé de Abraão permaneceu nos planos de Deus, né? No tempo de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós desanimamos diante da espera de algo que ansiamos, né? Quantas vezes nós desanimamos e quantas vezes é difícil manter a fé diante das dores, né? Diante das fraquezas do nosso corpo. Quantas vezes é um desafio a fé, né? Quando nós temos que lidar com as lutas, com perseguições, ou com lutas e intempéries aí da vida que afetam a gente. Que desafio para nós cultivarmos e mantermos um relacionamento de fé em Deus diante dessas dificuldades, diante da dor, né? Diante do problema, diante daquela crise, diante daquela enfermidade, diante daquele tratamento longo, diante de tantas coisas, diante de ameaças, né? Diante de situações que desabam sobre nós. Que desafio é a fé, mas é justamente a fé que pode nos manter de pé diante dessas situações, sabe? Nos manter com confiança e com perseverança diante das dores, sabe? Nos manter confiante e perseverando diante da espera, diante do tempo, ou diante das lutas. A fé de Abraão, irmão, gerou nele perseverança, gerou nele paciência. É isso que a fé precisa gerar na gente, né? Semana passada, no texto que eu falei da Jesus andando sobre as águas lá de Mateus, se eu não me engano, eu falei desse aspecto da fé, que é muito mais um aspecto desafiador, né? Que é o aspecto da fé que gera perseverança e paciência, né? Não é uma fé que gera logo um resultado, mas é uma fé que gera perseverança e paciência. Foi essa fé que Abraão teve em Deus. Foi essa fé que Abraão foi chamado a ter em Deus. É por isso que ele se tornou exemplo de fé para nós, né? E é essa fé que nós precisamos desenvolver. Em meio à questão do tempo, nós somos chamados, né, a crer, a esperar, como Abraão creu na vinda de Isaac, né? E teve que esperar contra o tempo, e como o povo judeu creu nas profecias que falavam da vinda do Messias, e eles tiveram que esperar. Isaías profetiza 700, 600 anos antes de Jesus nascer, palavra profética que levou esse tempo todo para se cumprir. E o povo de Israel, né, por mais que se desviou, por mais que, como nós estamos falando lá naquele texto de João Batista, nas quartas-feiras, né, por mais que o caminho pelo qual Jesus veio não foi o caminho oficial ali em Israel, da fé, da religião oficial, porque tinha se deturpado, mas havia gente ali em Israel, né, como Zacarias, o pai de João Batista, e outros tantos, que estavam crendo, que estavam ainda esperando. Olhava para as profecias do Velho Testamento, dos profetas, e criam ainda de que veriam o Messias, e aconteceu.
E Jesus nasceu. E Jesus se revelou, né? E o Messias chegou, o Messias se manifestou ali naquele tempo, curou, né? Mostrou, testificou através dos sinais que era vindo de Deus, que era o Deus encarnado. Ele se manifestou, né? Ele deu provas disso, ele foi à cruz, ele morreu, mas ele ressuscitou. E os apóstolos também, que ao ver o seu mestre sendo crucificado, aqueles que, né, seguiram e disseram sim ao chamado de Jesus, também foram testados e foi exigido deles fé. Porque quando ele é morto lá naquela cruz, é crucificado e é morto e é tirado daquela cruz, e os apóstolos voltam para casa com Jesus morto. De novo, é a fé que vai fazer aqueles homens perseverar. É a fé que vai fazer aqueles homens terem paciência. E então, eles são recompensados porque eles veem Jesus ressurreto, que aparece para eles. E fica com eles aquele tempo, durante 40 dias, e vai aos céus. E indo aos céus, Jesus dá uma missão para eles e para nós, falar desse Cristo que morreu sim, mas que ressuscitou. Pela fé, ele está vivo, né? E a gente falar de alguém que morreu, mas que ressuscitou, isso, aos olhos humanos, aos olhos das pessoas, é uma afronta, é uma loucura, não é? É contra a lógica humana, como nós falamos, mas nós pregamos e testificamos e levamos essa mensagem e chamamos outros a crer nesse Deus como temos crido e a ter Abraão como referência. Por quê? Porque nós cremos e anunciamos que esse Cristo que veio também voltará. E estamos nós aqui hoje, tendo que ter e exigido de nós a mesma fé que os povos judeus teve para o cumprimento do Messias, da vinda do Messias. Agora estamos nós aqui proclamando que ele virá, que ele voltará, né? Como foi lá no tempo dos profetas, agora nós, que somos os profetas dessa era nossa, dizendo, olha, Jesus Cristo está vivo e ele voltará. E o tempo já passou, 2000 anos. E nós precisamos continuar a pregar e a estar firmados e fundamentados, mesmo com o tempo solapando a gente, mesmo com o tempo passando, gerações e mais gerações. Cristo ainda não voltou, mas ele virá. É promessa de Deus, como foi para Abraão, como foi para o povo judeu, e o Messias veio, e Isaac veio, também para nós, Jesus Cristo virá. E essa é a fé que precisamos ter nesse meio, nesse tempo, né? Com perseverança, com paciência, como diz Hebreus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, dando testemunho desse Cristo. Irmãos, viver esse mundo sem fé é viver no mundo cinza. Quando, por vezes, eu escuto e gosto de escutar, às vezes, alguns filósofos aí falando, e eles geralmente são dessa linha do ateísmo, né? Não creem. E é muito interessante quando aqueles homens tentam pincelar e filosofar sobre a realidade da vida, sobre a realidade da experiência humana, né? Mas vão tecendo comentários, até falando da religião, mas sem aquela esperança, sem poder garantir nada, sabe? Numa mesmice, numa questão que não tem certeza de nada, né? E por isso, muitas pessoas da nossa era acabam entrando em desespero. Porque viver essa vida só na racionalidade, viver essa vida só tentando explicar tudo pela ciência, né? Provar tudo, irmãos, não tem. Nós temos mais perguntas do que respostas. Agora, quando entra o elemento fé, quando entra a realidade de Deus, olha, irmãos, a esperança toma conta do nosso coração, a esperança nos renova, a esperança, sabe, nos enche de uma visão que está para fora dessa lógica e dessa perspectiva humana, sabe? E é a fé que nos enche de perseverança para, em meio às nossas lutas,
para em meio às nossas limitações, para em meio às perseguições, para em meio ao tempo que demora a passar e que está passando e que não vemos a concretização dessa esperança ainda. É um desafio, mas a fé nesse relacionamento com Deus, igual ao de Abraão, nos faz o quê? Perseverar e ter paciência e aguardar, né? É assim que estamos, aguardando o cumprimento dessa promessa da volta de Cristo, onde a nossa redenção se dará plenamente. Então, enquanto não chegamos lá, o que nos resta, irmãos? Fé. O que nos resta? Esperança, que é fruto da fé, perseverança e paciência, e paz, e aí certeza, esperança no coração. Não somos aqueles que não têm esperança, não somos aqueles que se desesperam, não somos aqueles que são tomados pela angústia porque não vem perspectiva nenhuma. Não. Se você de fato confessou a fé em Deus, através da fé em Cristo, você é alguém que anda nessa vida, apesar de tudo, com esperança. E Abraão é esse exemplo para nós, é o nosso pai na fé, né? Ele foi justificado por Deus pela fé que ele teve na promessa de Deus. E todo aquele que nesse mundo crê, como Abraão, vai também ser justificado, porque é a fé que nos justifica diante de Deus. E é a fé que nos justifica para a salvação e para essa relação, para esse relacionamento com Deus, né? Como Abraão foi chamado amigo de Deus, nós, aqueles que têm fé, Cristo falou, né? Não vos chamareis mais servos, mais amigos. Por quê? Porque eu disse para vocês, eu confidenciei coisas que o meu Pai me mandou falar. Então, nós somos íntimos. Essa fé, sabe, gera essa amizade, gera esse relacionamento pessoal e nos faz andar, mesmo em meio às dificuldades, crendo, né? E por último, nesse texto aí de Paulo, Romanos 4, nesse texto lindo, depois encorajo você a ler, né, essa carta de Paulo aos Romanos, esse restante desse capítulo 4, né, os capítulos que se seguem. Abraão, irmãos, é um modelo de fé para nós, é um referencial de fé para nós, porque ele creu contra as impossibilidades humanas, porque ele creu mesmo apesar da demora, entre aspas, aí, de Deus, né? Apesar de ter que lidar com o tempo, mas Abraão também é exemplo de fé para nós, porque ele creu para si e para a sua descendência. Isso é muito lindo na história de Abraão. Abraão creu para si mesmo, fundamentou os seus conceitos, a sua vida, sabe? As suas escolhas, os seus passos na fé em Deus. Tanto é que quando Deus, lá no capítulo 12, né, a fé de Abraão chega a gerar um pouco a questão do absurdo, do irracional mesmo, porque Abraão está lá estabelecido na sua localidade e Deus aparece para ele de alguma forma, Deus se revela para ele, né? Abraão possivelmente vem de um povo que era idólatra, irmãos. Abraão vem de um povo pagão. Abraão, a origem dele, lá de Ur dos Caldeus, é de uma região que possivelmente era um povo pagão, que tinha vários deuses, e Deus, de alguma forma, nessa forma de Deus agir, se revelou a Abraão, e ali no capítulo 12, ele fala a Abraão, né? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te dar. Sabe, porque em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra, né? E você será pai de uma grande nação. Olha, e Abraão creu nisso, irmãos. Abraão creu nisso, numa realidade que, me desculpe dizer, mas numa realidade fora da lógica. É uma realidade que foge à razão, à racionalidade humana. Ele sai da onde ele estava, deixa a cultura dele, deixa a religião dele, porque encontrou algo que falou ao seu coração e que foi testificado no seu coração, que gerou uma fé nesse Deus único e verdadeiro e pessoal.
a ponto de ele ser chamado amigo de Deus. Então ele teve uma fé que foi para si, que fez diferença na sua vida, que marcou a vida de Abraão. A partir daquele momento, Abraão viveu uma vida antes desse chamado de Deus em Gênesis 12, e viveu uma outra realidade de vida depois desse chamado, capítulo 12 de Gênesis. Porque a fé tem que ser assim, tem que ser algo que marca a nossa vida, que faz diferença na nossa vida, na nossa história. E a partir da fé que ele teve no chamado, na promessa de Deus, Abraão mudou toda a sua vida. Abandonou a sua casa, abandonou os seus, abandonou a sua terra, abandonou a sua estabilidade onde ele estava e saiu para uma terra que ele nem sabia para onde. Olha que diferença que a fé fez na vida de Abraão. E se a gente não tem uma fé em Deus que tem feito diferença, e tem mexido comigo, tem me feito rever meus valores, tem me feito rever onde eu gasto meu dinheiro, tem me feito rever onde eu gasto meu tempo, tem me feito rever conceitos na minha vida, sabe? Relacionamentos na minha vida. Se a fé que eu tenho, digo ter em Deus, não gera isso, eu ainda não tive uma fé que de fato tem feito diferença para mim. Por isso que Abraão é esse exemplo maravilhoso, porque ele teve uma fé que ele creu para si e ele creu para a sua descendência, sabe? A fé de Abraão alcançou a sua descendência, alcançou outros. Olha aí o texto aí que nós usamos de referência, Romanos 4, capítulo 4 de Romanos, versículo 22 agora. Olha que texto ainda lindo que Paulo fala sobre Abraão, versículo 22. Versículo 21, estando plenamente convencido, Abraão, de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado. Não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Olha o que Paulo está dizendo aqui, para nós, para a igreja de Roma, para você que crê hoje em Cristo, para todos aqueles que vão crer, essas promessas e a justiça e a fé de Abraão foi creditado para ele, mas não só para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Aleluia! Louvado seja o Senhor por essa fé, irmãos, que nós somos chamados a ter em Deus, por essa fé que vemos em Abraão e que nos inspira. E começou tudo. Foi na fé de Abraão que começou tudo, essa revelação de Deus culminando em Jesus. E como essa fé foi creditada para a conta de Abraão, mas essa fé também dizia respeito a nós, e chegou até nós. Tem chegado a muito, chegou até você, aqui do outro lado do mundo. A fé que Abraão teve foi algo que testificou para ele, mas foi algo também que abençoou, que trouxe bênção para a sua descendência. A fé que Abraão teve, irmãos, trouxe resultado e consequências para a vida de outras pessoas. Olha que coisa linda. A fé que Abraão cultivou, desenvolveu, sabe? Fez diferença na sua vida, mudou e afetou a sua vida. Sua vida foi outra depois dessa fé que ele começa a confessar em Deus, mas muito mais. Essa fé, ela foi referência, Ela trouxe resultado e consequência para a vida de outros. Para o seu filho Isaac, mas não só para Isaac, para Jacó também, para todo o povo de Israel. Para você que creu em Jesus, para mim, para aqueles que ainda vão crer, para aqueles da sua família que já creu, para aqueles da sua família que ainda não creram, que poderão crer. Então, a fé de Abraão é exemplo para nós nesse sentido,
porque ele creu para ele e abençoou, fluiu isso para outras pessoas. A fé de Abraão se tornou essa referência, né, de fé que gera vida, que gera salvação. A fé de Abraão é que fez Deus aceitar a ele, né? Que justificou a ele. Abraão foi aceito não por ter guardado a lei, não. Abraão foi aceito porque creu. E isso que os judeus tinham que aprender. E cada um de nós. Ninguém é aceito por Deus pelo que faz, por guardar a lei. Não, nós somos aceitos por Deus por essa fé que nos justifica e nos aproxima de Deus. E é uma fé nessa graça de Deus, esse desejo dele de nos salvar, a ponto de mandar Jesus para assumir o nosso lugar. Irmãos, sua fé em Deus, nesse relacionamento com Ele, tem feito diferença, tem vencido o tempo, tem vencido tem perseverado mesmo diante das impossibilidades humanas, diante daquilo que a humanidade ou o homem diz que não é razoável, que não pode. Você tem permanecido, tem reafirmado? A fé que você tem tido, que tem movido você, que tem aproximado você né, na nossa relação com Deus, para também atingir outros. Nossa fé tem alcançado outros? Nossa fé tem influenciado a quem? Nossa fé tem alcançado a quem? Fica essa pergunta aí, né, para você e para mim nessa noite, né? Nesse texto lindo aí de Paulo, falando sobre a justificação, sobre a aproximação de Deus através da fé, e ele olha e nos faz olhar para Abraão como sendo esse, que é o nosso pai na fé, né? E pela fé que ele teve, você e eu podemos crer hoje. Então, irmão, que a gente tenha essa fé que abra possibilidade para outros crerem, né? Abra possibilidades e revele na vida de outros esse Deus que tem se revelado a nós, não é? E aí eu junto de novo a palavra de Tiago, quando Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, essa fé toda que você diz ter e reafirma que tem e que faz diferença na sua vida e que é tudo para você, né? Como ela tem se evidenciado, que frutos ela tem gerado, que obras ela tem gerado para abençoar outras pessoas. Interessante porque lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, ele diz que ele será uma bênção. Né? Não diz só que ele será abençoado, mas diz muito mais que ele seria uma bênção. E nele seria abençoado todas as famílias da terra. Olha só, o que quer dizer isso? A possibilidade de muitas outras pessoas e famílias crerem em Deus estava aberta a partir da fé que Abraão teve. Olha aí. Continua aberta essa possibilidade de outros crerem, sim, pela fé de Abraão, mas pelo que você e eu demonstramos, pelas abordagens que fazemos às pessoas, temos revelado essa realidade desse Deus presente. Que seja assim, irmão. Que Abraão seja essa inspiração, seja esse modelo, esse referencial para nós, esse exemplo de um relacionamento de fé com Deus.